Olha, hoje vamos falar de um assunto importantíssimo. A gente sabe, a gente falava disso agora, o quanto que a alimentação é importantíssimo, mas o quanto que a obesidade é uma doença. Hoje, o Dr. Hansen da Silva Souza está com a gente. Seja bem-vindo. Como vai? Ele é cirurgião do aparelho digestivo. Isso. E sabe melhor do que eu o quanto que a obesidade traz malefícios à vida das pessoas, né? É verdade. Traz bastante. Aqui a gente vai falar hoje do balão intragástrico. Muitas vezes as pessoas não entendem o que é esse balão e quão importante ele é também, né, doutor? Em que casos de obesidade que há essa indicação? Veja, existem casos que são mais ou menos já definidos de uso. O primeiro caso é o paciente, por exemplo, que tem uma obesidade mórbida. Né? Com IMC acima de? Acima de 35. 35. Com indicação, às vezes, de cirurgia, mas que tem alguma patologia, alguma coisa associada que está prejudicando, que vai tornar a cirurgia mais agressiva ou com maior risco. Então, passa-se o balão para reduzir um pouco o peso, depois faça a cirurgia. Quer dizer, se a pessoa tem um peso muito maior do que o máximo necessário, porque uma anestesia ela necessita de uma dosagem para ser segura, limite. Se para conseguir literalmente controlar aquele corpo, anestesiá-lo do jeito certo, a gente precisa de uma dosagem o dobro, ele tem que perder um peso para depois conseguir fazer a cirurgia. A cirurgia fica mais fácil, o pós-operatório fica melhor. A segurança da cirurgia, né? O risco cai. E como que funciona esse balão? Perdão. Outra possibilidade é o caso de obesidade mais leve, em que o paciente não tem indicação da cirurgia. Tá. E então, uma opção para ele seria o balão. Quer dizer, a gente não tem tantos quilos a perder. Exato. Eu preciso perder, sei lá, 30 quilos, quase 40 quilos, e eu consigo essa perda através do balão gástrico. Exato. Exatamente. Eu estou falando, gente, mais ou menos de peso, porque tudo é muito relativo quando o assunto é medicina e saúde, né? Exatamente, é isso que eu ia dizer. Quer dizer, o quanto se perde de peso depende muito de caso a caso. Não existe uma fórmula matemática que vá dizer para o indivíduo, para o paciente, olha, você vai perder tantos quilos. Isso daí não é correto, não dá para... Aqui a gente tem uma ilustração, até para a gente entender como é colocado esse balão gástrico, isso, né, ele é passagem por endoscopia, ele é passado por endoscopia. E aí ele chega até o estômago. Chega nessa região, que seria a região do corpo fundo gástrico. Ele é insuflado com soro fisiológico, com um corantinho azul, para, no caso de um vazamento, a gente poder identificar, né? E esse tamanho desse balão gástrico, ele é variável ou não? A quantidade de líquido dentro dele, a gente, né? Quando faz o procedimento, a gente mais ou menos avalia o quanto o estômago pode acomodar do balão. Em geral, de 600 a 700 ml é colocado de líquido. Isso quer dizer, a gente poderia até exemplificar aqui, gente, simbologicamente, a gente teria aqui um estômago antes da pessoa conseguir se alimentar com o balão gástrico. Exato, a gente consumiria essa quantidade de alimentos. Com o balão gástrico, a gente passa a comer só isso. Exatamente. Assim, uma forma simplista, exatamente. Né? Colocando aqui, a gente teria mais ou menos que ele ocupa uns 700 ml, 600, 700 ml. Um estômago normal ocupa mais ou menos 1.200 ml, um quilo, 1,5 kg, dependendo do alimento. Então, fica reduzido a metade ou até menos do que isso, que a pessoa consegue ingerir. Agora, é importante a gente salientar o seguinte, não adianta eu consumir essa quantidade restrita de alimentos, só que alimentos calóricos, leite condensado, por exemplo. Eu me entupo de leite condensado, tomo 3 latas de leite condensado, mais de 4.000 calorias. Exato. Não vou emagrecer, não. Vai até ganhar peso. Por isso é um tratamento multidisciplinar, né? Exatamente. O importante não é só passar o balão, é que o paciente tenha um acompanhamento de uma nutricionista e também de uma psicóloga, que é o ideal. Às vezes o paciente tem uma certa reticência ao psicólogo, mas é importante, porque o hábito da alimentar vai mudar, tem que mudar. Se não mudar, não vai adiantar nada. Então ele tem que mudar o hábito alimentar, ele tem que mudar a forma como ele encara o alimento. E a psicóloga é muito importante nesses casos. Eu volto para a gente continuar, mas eu quero só deixar uma pergunta. Diga. Esse resultado de emagrecimento, ele vale para todos? Ou, uma vez que depois, a indicação de retirada do balão depois de um certo período, se essa pessoa não fez esse tratamento multidisciplinar e principalmente se ela não viu que
A pessoa que mais vai ter que ficar atenta a isso é ela. Ela pode recuperar o peso? Eu volto já, Ok. tá bom? Se você tiver alguma pergunta, aproveite. Agora, voltando aqui ao Dr. Hansen, quer dizer, é importante esse comprometimento do paciente. Muito importante. É o que vai fazer a diferença, né, doutor? É o que faz a diferença. O balão faz uma parte. O acompanhamento da nutricionista ou da psicóloga e mesmo a gente no dia a dia ajudando o paciente, orientando, faz outra. Mas se o paciente não tiver um certo engajamento, fica difícil. Ele pode recuperar o peso perdido, não pode? Digamos assim, é muito no nosso conhecimento do dia a dia, que a gente trabalha com isso, praticamente todo paciente perde peso. É difícil ter um paciente tão rebelde que não vai perder. Mas depois que ele tira o balão, se ele continuar com aquela forma gorda de pensar, vamos dizer assim... Aí fica meio difícil. Fica complicado, Fica né? difícil. E eu fiz questão de perguntar isso, gente, porque não existe um tratamento que seja milagroso. Não tem. O comprometimento da gente tem que ser de 100% nessa história, né, doutor? Tem que ser. Tem que ser o que o pessoal chama de reeducação alimentar. Quer dizer, tem que aprender a comer o que é suficiente, tem que se policiar, tem que ter a balança como amiga, não como inimiga. E poder conversar com o seu médico, tem uma empatia muito grande. Essa confiança também é importante. Exatamente. Por exemplo, coisas simples, quem tem um balão gástrico, ou tá com balão gástrico, refrigerante, nem pensar. Alguns alimentos, eles são, pelo menos inicialmente, proibidos, né, doutor? Ou não indicados? Tem coisa que não é indicada, né? Por exemplo, refrigerante, coisa que tenha muito gás, porque vai ocupar um espaço maior ainda no estômago, a pessoa pode até se sentir mal. Então, não é adequado mesmo. Agora, graças a Deus que a gente tem hoje a nossa medicina evoluindo tanto, que consegue, através de uma manobra simples como essa, porque não é uma cirurgia, resolver um problema de saúde mundial, né? Como esse, que é a obesidade, né? Veja, também a gente tem que deixar claro o seguinte, não é uma fórmula, não é uma solução mágica, não é para todo mundo, mas é mais uma arma, é mais uma possibilidade para o tratamento de um problema que nós temos hoje em dia no mundo, que é a obesidade. E que cada vez acomete as pessoas mais cedo. Mais cedo, e a incidência tem aumentado muito no mundo. Olha, o bom, sabe o que é? Você conversar com o seu médico, porque ele vai saber qual é o melhor procedimento para você. Se é o balão gástrico, se é uma redução de estômago, se não é nada disso. É uma reeducação alimentar que você precisa, né? No fundo, Não é isso? Agora, existem aqueles casos que são mais graves, mais que severos, envolvem né? outras circunstâncias em que a passagem do balão, por si só, não é a melhor indicação. Mas só o médico vai poder decidir, só o médico não a gente como paciente, exatamente. Né? Aí é o médico que vai ter que avaliar o caso. Por isso, escolha um médico que te dê confiança. Isso é primordial em todas as especialidades. E não vai ser diferente no aparelho digestivo, não. Querendo conhecer um pouco mais do trabalho do Dr. Hansen, vou passar o site para vocês, que é o www. Tudo junto que eu vou falar. jmsdiagnósticos.com.br. jmsdiagnósticos, tudo junto.com.br. Lá você vai ter também ali matérias importantes explicando um pouco mais de saúde, como a gente fez aqui. Dr. Hansen da Silva Souza, que é cirurgião do aparelho digestivo, é claro que volta mais vezes. Queria agradecer demais a sua participação. Obrigado, espero mais vezes, viu? Obrigado e sucesso. Bom trabalho. Até logo. E você vê como a gente tem que ter responsabilidade quando o assunto é saúde, né?